E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Preparados? Hoje a gente vai desvendar os mistérios do mercado cambial Isso aí? e como ele está sendo impactado por esse furacão chamado eleição americana. É verdade. Disputa entre Kamala Harris e Donald Trump está de volta. De novo. E o mercado está sentindo cada tremor dessa revanche, É como um déjà vu, né? mas com a tensão lá em cima. Pois é. E o euro e o peso mexicano? Bem, digamos que eles estão na linha de frente. Exatamente. Você que acompanha, a gente já sabe que eleições americanas sempre causam um rebuliço global. Sempre. Mas essa, em particular, tem todos os ingredientes para um verdadeiro thriller financeiro. Verdade. Volatilidade nas alturas, Uhum. estratégias mirabolantes, Yeah. e a gente aqui desvendando tudo para você Isso. entender direitinho o que está em jogo e como se proteger. É como se a gente estivesse no olho do furacão, tentando decifrar os sinais. Aham. Entender para onde o vento vai soprar. E para começar a navegar por esse mar agitado, a gente precisa entender por que o euro e o peso mexicano são tão sensíveis a essa eleição. É como se eles tivessem um radar super potente, né? Verdade. Sintonizado diretamente na Casa Branca. É... Mas falando sério, qual a explicação para essa sensibilidade toda? Bom, o euro, por ser a moeda da União Europeia, acaba refletindo o desempenho da economia global como um todo. Certo. E os Estados Unidos, como a maior economia do mundo, exercem uma influência enorme nesse cenário. Faz sentido. Qualquer espirro do tio Sam e o euro já sente a corrente de ar. É como se o euro fosse aquele amigo super antenado Ah, que tá sempre ligado no que rola no mundo, principalmente quando se trata dos UA. Mas e o peso mexicano? Porque ele tá sentindo tanto essa eleição. o peso mexicano tem uma relação ainda mais umbilical com os Estados Unidos, Aham, por conta da proximidade geográfica e dos acordos comerciais. sei. É como se fossem irmãos siameses. Um sente tudo que acontece com o outro, só que de forma amplificada. E falando em sentir tudo, vamos relembrar as promessas de campanha do nosso querido Donald Trump. Vamos Imigração linha dura, protecionismo comercial, corte de impostos, tarifas. Ufa, só de ouvir já dá um nó na cabeça. É verdade. E é aí que o mercado começa a tremer, né? É. Imagina o dólar fortão com a vitória do Trump. Nossa, Eu e o peso mexicano despencando. verdade. A gente já viu esse filme antes, em 2016, É, e o mercado tem memória, né? com certeza. A gente já viu esse filme antes. É. E ninguém quer assistir a um replay. Ninguém. Principalmente se a sequência for um desastre financeiro. Exato. Mas e a Kamala Harris? Será que com ela no comando a gente pode esperar um mar de rosas no mercado? Olha, pelo menos em termos de previsibilidade, a Kamala representa a continuidade das políticas atuais. Sei. É como trocar o piloto automático Ah. por outro piloto automático. Entendi. Entendi. A grande diferença é que o mercado já conhece o manual de instruções desse piloto automático. E isso, em teoria, traz mais estabilidade. Calma lá. A gente não pode esquecer que a disputa está acirradíssima. É verdade. As pesquisas mostram um empate técnico de roer as unhas. De roer as unhas. Imagina a tensão nos mercados com essa indefinição toda. Pois é. Eu- E essa tensão se traduz em volatilidade, meu amigo. Volatilidade. É, a gente tá vendo a procura por instrumentos de proteção contra essa montanha-russa disparar. Nossa. Opções de câmbio viraram o queridinho do momento. Caramba. É como se os traders estivessem colocando o cinto de segurança É, antes mesmo do carro da partida, sei. se preparando para qualquer solavanco. Falando em solavancos, você mencionou volatilidade. Sim, Mas para quem não é experto em finanças, o que exatamente isso significa? boa pergunta. É como se fosse um terremoto no mercado. É uma boa analogia. A volatilidade, em termos simples, mede a intensidade das oscilações de preço de um ativo. No caso, as moedas, quanto maior a volatilidade, maior a incerteza e o risco de perdas. Entendi. Mas também maior a chance de ganhos rápidos, para quem se arrisca. É como se a gente estivesse num barco em alto mar. Isso. E a volatilidade fosse a força das ondas. Exatamente. Quanto maiores as ondas, mais difícil fica de navegar, né? É isso aí. E nesse cenário de eleições americanas, as ondas estão gigantescas. Caramba. O euro, por exemplo, está com uma volatilidade implícita de 26,4%. 26,4%. Para você ter uma ideia, a última vez que vimos números assim foi na eleição de 2016, quando Trump surpreendeu todo mundo e o mercado virou de cabeça para baixo. E o peso mexicano Aham, também tá surfando nessa onda gigante. pode apostar que sim.
A volatilidade implícita do peso mexicano chegou a 87%. 87%. É como se o mercado estivesse gritando: socorro, não sei o que vai acontecer. E essa incerteza toda tem um impacto direto nas estratégias dos traders. E como os traders estão se comportando diante desse cenário de suspense total? Boa pergunta. Entrando de cabeça. Esperando para ver o que acontece. Ou rezando para tudo acabar logo? Segundo os especialistas da Monex Europe, a palavra de ordem é cautela. Cautela? Muitos traders estão preferindo esperar os primeiros resultados da eleição antes de fazerem grandes movimentos. Faz sentido. É como se estivessem esperando a poeira baixar para enxergar melhor o caminho, sabe? É como um jogo de xadrez, né? Isso. Ninguém quer fazer um movimento arriscado. Sem antes analisar bem o tabuleiro. Exatamente. Mas a gente sabe que o mercado é um bicho de 7 cabeças. Com certeza. Sempre tem aqueles que gostam de um pouco de adrenalina, né? Sempre tem. Alguns traders estão usando essa volatilidade toda a seu favor, partindo para jogadas mais arriscadas e especulativas. É a adrenalina correndo solta. A busca por lucros rápidos em meio ao caos. Enquanto isso, outros preferem se proteger, buscando posições mais defensivas, como comprar opções de câmbio. Isso. Que funcionam como um seguro contra grandes oscilações. Exatamente. É como se estivessem construindo um bunker financeiro É. para se proteger da tempestade. E essa busca por proteção está refletindo até na volatilidade implícita do euro em contratos de uma semana. Ela subiu para 13,06%. Nossa! O maior nível desde o colapso do Credit Suisse em março. Caramba! É como se o mercado estivesse revivendo os fantasmas do passado. Receoso de que uma nova crise financeira esteja a caminho. Pelo visto, essa eleição tá mexendo com a cabeça de todo mundo, né? Tá sim? Mas a gente ainda tem muito para desvendar. Verdade. Afinal, os impactos dessa eleição vão muito além do curto prazo. E a gente precisa entender como as políticas de cada candidato podem moldar o futuro do mercado cambial a longo prazo. Concordo. E é exatamente isso que a gente vai fazer na próxima parte do nosso mergulho. Boa. A gente vai analisar os possíveis cenários e te ajudar a entender o que esperar do euro e do peso mexicano nos próximos anos, Certo. Independentemente de quem vencer essa corrida presidencial. Então, pessoal, fiquem ligados, a gente já volta para desvendar os mistérios do futuro do mercado cambial. Até já! A gente já explorou bastante como o mercado está reagindo no calor do momento, né? É verdade. Mas agora, imagina que a poeira baixou. Os resultados da eleição estão consolidados. Certo. E a gente precisa olhar para o futuro. Isso. Quais os impactos a longo prazo que essa eleição pode ter no euro e no peso mexicano? É verdade. A gente precisa ir além da turbulência imediata e entender como as políticas de cada candidato podem realmente moldar um cenário econômico nos próximos anos. Afinal, não adianta só se proteger da tempestade, né? Não. A gente precisa saber como eu vou construir a casa depois. Exatamente. E quando a gente pensa em Donald Trump, a palavra-chave é imprevisibilidade. Lembra daqueles 4 anos de montanha-russa? Se ele voltar para a Casa Branca, o mercado pode se preparar para mais volatilidade, mais decisões abruptas, mais protecionismo. É de tirar o sono de qualquer trader. É verdade. Aquele jeitinho dele de governar, né? Sempre desafiando as expectativas. Sempre. Mas como essa imprevisibilidade se traduz em impactos concretos pro euro e pro peso mexicano? Vamos imaginar, por exemplo, que o Trump volte com tudo para sua política de America First, impondo tarifas e barreiras comerciais. Isso pode levar a uma guerra comercial global, impactando negativamente o comércio internacional. Certo. E, consequentemente, moedas como o euro, que está intrinsecamente ligado à economia europeia. Faz sentido. É como um efeito dominó, né? Uma decisão política no ZOE pode acabar derrubando economias do outro lado do mundo. Verdade. E para o peso mexicano, as coisas podem ser ainda mais complicadas, né? Sem dúvida. A relação do México com o ZOE é muito próxima. Tanto em termos geográficos quanto econômicos. Imagina, por exemplo, o impacto de políticas mais restritivas em relação à imigração e ao comércio na fronteira. Nossa. O peso mexicano, que já é uma moeda emergente, pode sofrer uma desvalorização ainda maior. Realmente, o cenário com Trump no comando parece bem turbulento. Mas e se a Kamala Harris vencer? O que a gente pode esperar para o futuro do euro e do peso mexicano? Bom, com a Kamala, a expectativa é de mais continuidade, mais previsibilidade. Certo. Ela representa, em grande parte, a manutenção das políticas atuais. O que, em teoria,
traria mais estabilidade para o mercado. Seria como trocar o piloto automático por outro piloto automático. Isso. Só que com um manual de instruções mais familiar para o mercado, né? Mas será que essa estabilidade seria garantida? Que tá. É. A política americana é um jogo complexo, cheio de nuances. Verdade. Mesmo com a Kamala no comando, podem surgir desafios imprevistos. Imagina, por exemplo, se ela enfrentar uma forte oposição no Congresso, dificultando a aprovação de suas propostas. Verdade. A gente não pode esquecer que a política interna dos UA também influencia o mercado global. Com certeza. E como essa instabilidade política pode se refletir no euro e no peso mexicano. Uma forte oposição pode travar a agenda econômica, gerando incertezas e impactando negativamente o dólar. Sei. E como a gente já sabe, quando o dólar se enfraquece, moedas como o euro e o peso mexicano tendem a se valorizar. Então, mesmo com a Kamala, a gente não pode descartar a possibilidade de oscilações no mercado cambial, né? Exatamente. E para você ter uma ideia de como o mercado está apreensivo, a volatilidade do peso mexicano em contratos de uma semana chegou a 44%. 44%. A maior desde o início da pandemia em 2020. Caramba, isso é um sinal claro de que os investidores estão com pé atrás, né? Independente de quem vencer a eleição. Isso. É como se estivessem se preparando para o impacto, seja ele qual for. É isso mesmo. O mercado está em modo de espera. Atento a cada notícia, cada declaração. Cada movimento dos candidatos. Sei. É como tentar decifrar um enigma. Buscando pistas do que o futuro nos reserva. E a gente aqui, junto com você, tentando desvendar esse enigma. Essa aí. Afinal, entender o impacto da eleição americana no mercado cambial é entender como a política global influencia diretamente o seu bolso, as suas decisões financeiras, o seu futuro. E aí, você já parou para pensar como essas flutuações do euro e do peso mexicano podem impactar a sua vida? É verdade. Mesmo que você não seja um expert em investimentos, o mercado cambial está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Se você está pensando em viajar para o exterior, comprar produtos importados, ou até mesmo investir em ações de empresas estrangeiras, as variações do câmbio podem fazer uma grande diferença no seu orçamento. É verdade. A gente precisa estar atento a esses movimentos. Isso. Para tomar decisões mais conscientes e evitar surpresas desagradáveis. Com certeza. Mas, para quem não é expert em finanças, tudo isso pode parecer um bicho de 7 cabeças, né? Com certeza. E é por isso que a gente está aqui. Para te ajudar a navegar nesse mar agitado do mercado cambial. Boa. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai te dar dicas valiosas de como se proteger da volatilidade, como diversificar seus investimentos e como tomar decisões mais inteligentes em tempos de incerteza. Então, pessoal, fiquem ligados. A gente já volta para a parte final do nosso mergulho com dicas práticas e insights para você dominar o mundo das finanças. Até já. E aí, pessoal? De volta para a parte final do nosso mergulho. A gente já viu como essa eleição americana está sacudindo tudo. É verdade. Euro e peso mexicano surfando em ondas gigantes de volatilidade. E os traders se preparando para enfrentar essa tempestade. Mas agora, vamos falar de você. Isso. Que está aí do outro lado acompanhando tudo com a gente. Como se proteger desse tsunami financeiro? Boa pergunta. Como tomar decisões inteligentes em tempos de tanta incerteza? É isso aí. Chegou a hora da gente traduzir toda essa análise em dicas práticas. Para você que quer se proteger da volatilidade. E navegar com mais segurança nesse mar agitado do mercado cambial. E a primeira dica. Sim. A regra de ouro para quem quer ter uma vida financeira mais tranquila. É diversificação. Diversificação. É tipo aquele ditado, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Diversificar significa distribuir seus investimentos em diferentes ativos, diferentes moedas, diferentes mercados. É como construir uma arca de Noé financeira. Pronta para enfrentar qualquer tempestade. Se uma parte do seu portfólio afundar, as outras partes te ajudam a se manter à tona. Faz sentido. Mas como a gente faz isso na prática? É só sair comprando um pouquinho de tudo. Calma, não é bem assim. Tá. A diversificação precisa ser estratégica, levando em consideração seus objetivos financeiros, seu perfil de risco, seu horizonte de investimento. O ideal é buscar a orientação de um profissional qualificado que vai te ajudar a montar um portfólio equilibrado e adequado às suas necessidades. Entendi. Então, como consultar um médico? Isso. Antes de tomar qualquer remédio, né? Exatamente. A gente precisa de um diagnóstico preciso
Para saber qual o tratamento mais adequado. Isso. E além da diversificação, tem mais alguma dica importante? Claro. A segunda dica. E talvez a mais difícil de seguir. É manter a calma. Manter a calma. A gente sabe que é fácil se desesperar quando o mercado tá oscilando loucamente. Sei. Quando as notícias são negativas. Quando o medo bate na porta. É verdade. Mas decisões tomadas no calor do momento, movidas pelo pânico, geralmente levam a grandes prejuízos. É verdade. É como dirigir na neblina. Isso. A gente precisa ter cuidado redobrado, né? Manter a velocidade reduzida. Usar os faróis com sabedoria. E nesse cenário de incerteza, qual o farol que a gente precisa acender? Informação. Buscar conhecimento, se manter atualizado. Entender o que está acontecendo no mundo. Certo. Quais os fatores que estão influenciando o mercado? Quais as perspectivas para o futuro? Sei. A informação é a nossa bússola, nosso mapa, nossa luz no fim do túnel. E como a gente faz para se manter informado de forma eficiente? Tem tanta informação disponível hoje em dia que é fácil se perder, né? É verdade. Por isso é importante selecionar fontes confiáveis, buscar veículos de comunicação sérios, Certo. acompanhar analistas e especialistas renomados, consultar sites e plataformas especializadas em finanças. E, claro, continuar acompanhando a gente aqui no The Deep Dive, que a gente está sempre trazendo as informações mais relevantes. E os insights mais profundos para te ajudar a navegar nesse mundo complexo das finanças. E lembre-se, a gente está aqui para te ajudar a entender tudo isso, a desmistificar o mercado financeiro, te dar as ferramentas que você precisa para tomar decisões mais conscientes e seguras. Isso. A eleição americana é só a ponta do iceberg. Verdade. A gente sabe que o mercado cambial é influenciado por uma série de fatores, desde decisões políticas até eventos globais imprevisíveis. Exatamente. Por isso é fundamental estar sempre atento. Buscando conhecimento, se aprofundando nos temas que te interessam, desenvolvendo sua inteligência financeira. E, claro, contando com a gente para te guiar nessa jornada. E com essa dose de sabedoria financeira, a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Esperamos que você tenha gostado da nossa análise. É isso aí. Que tenha aprendido coisas novas. E que se sinta mais preparado para enfrentar os desafios do mercado cambial. Seja qual for o resultado da eleição americana. Exatamente. A gente se encontra no próximo episódio. Isso ali. Com mais análises, insights e dicas para você dominar o mundo das finanças. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.